Olá, pessoal, sejam super bem-vindos ao podcast da FemCare. Estamos aqui com a grande alegria e participação de colegas de extremo respeito, pessoas chefes, pessoas assim, experts em tudo que fazem e que foram selecionadas a dedo para participarem com a gente aqui desse episódio. Então, eu tenho o prazer de convidá-las a participarem aqui com a gente e também vou apresentar cada uma delas para que possam contribuir com vocês com o que tem de mais moderno, do que tem de melhor em relação à saúde da mulher nessa fase da perimenopausa, transição menopausal e pós-menopausa. Vocês vão ver que a gente vai ter muito assunto para conversar e eu espero que assim, isso seja de extrema valia, que vocês possam não só assistir, compartilhar, mandar para todo mundo que isso aqui possa fazer algum sentido de mudança de vida, de mudança de paradigma e que a gente consiga contribuir para uma saúde melhor. Então, por ordem que estamos aqui, primeiro eu apresento para vocês a Renata Reia, uma grande amiga, nutricionista, que tem uma especialização e um olhar muito, muito acurado com essa fase da saúde. Então, Renata, por favor, se apresenta. Olá, eu sou nutricionista, sou chefe de cozinha e também especializada em saúde da mulher, suplementação, saúde intestinal. E gostaria aqui de dizer que existe sim uma vida saudável nessa faixa etária. E são mudanças de hábito de vida que muitas vezes, à primeira vista, são difíceis de serem implementadas, mas que a gente consegue sim ter uma qualidade de vida boa e prezando a longevidade, não somente viver naquele momento, mas também fazer um planejamento para a gente viver bem. E meu contato, vocês podem me achar no Instagram, é @RenataRea. Perfeito. Aqui à minha esquerda, ao meu lado, a doutora Camila Calegari, ginecologista, minha grande parceira aqui na Clínica FemCare, e que tem toda uma especialização também, não só nessa parte da saúde, do cuidado da mulher, como também em endoscopia ginecológica, nas cirurgias minimamente invasivas. E, Camila, por favor, se apresenta. Tudo bem? Estou muito contente de participar desta conversa, compartilhar conhecimento com mulheres que têm tanto conhecimento para oferecer nesta fase da vida. É muito bom isso. Eu sou a doutora Camila Calegari, sou ginecologista, atuo basicamente na ginecologia endócrina e também na cirurgia minimamente invasiva. E eu trabalho aqui na FemCare, nesse espaço que a gente está. E vocês podem me encontrar tanto no site da FemCare, quanto no Instagram da FemCare, também no meu, doutora Camila Calegari, ginecologista. Muito obrigada. Bom, na ordem, então, eu sou a doutora Flávia Fairbanks, ginecologista, e coordeno toda aqui a parte da FemCare, responsável técnica pela empresa, e tenho a alegria de estar aqui com todas essas minhas colegas. Também faço muita parte de ginecologia endócrina, menopausa, sexualidade feminina e endometriose. Esses são os meus focos de ação, a gente tem mais um monte de coisa, mas a minha paixão é cuidar das mulheres. Agora, aqui à minha direita, a Vani Giannini, que é fisioterapeuta e que vai se apresentar. O foco maior é fisioterapia pélvica, mas não se limita a isso. Bom, obrigada pelo convite. É uma honra participar aqui com vocês. Eu sou Vani Giannini, fisioterapeuta pélvica. Minha especialidade é lidar com situações relacionadas à saúde íntima, sexualidade, queixas de incontinência urinária, alterações de libido, dores na relação sexual. E com um foco também preventivo. Assim, quando a gente busca todas essas questões relacionadas à saúde da mulher, quando a gente entende o nosso corpo, entende com conhecimento, com toda essa prática, e a gente poder colocar isso em prática, isso diminui drasticamente todos os efeitos no período menopausa, perimenopausa. E obrigada pelo convite. E como te acha? @FisioCareBrasil. Ai, até... Muito bem. E aqui, à nossa direita também, a doutora Thaís Ruano, psiquiatra, mas que tem uma formação que vai contar para vocês. Primeiro patologista, depois médica do trabalho e agora acrescentou a psiquiatria, também super especializada em questões emocionais no geral, com foco especial na saúde mental feminina. Thaís, por favor, se apresenta. Obrigada, né? Primeiramente agradecer, né, Flávia, pelo convite.
uma honra estar com vocês, né? Eu adoro, eu falo assim que também muito interessante porque a gente está dividindo conhecimentos, dividindo experiências e aprendendo também, né? Como patologista, eu sou muito curiosa, então assim, minha formação, minha residência é patologia lá atrás, daí fiz medicina do trabalho, e na medicina do trabalho fui descobrindo a psiquiatria lá em 2016, né? Enfim, e a psiquiatria me traz desafios. Eu amo desafios, né? Então, assim, a mente humana é a coisa mais linda. Eu falo que o ser humano, a mulher é um ser complexo, não menosprezando o homem, mas a mulher me incentiva mais. Trabalho também com as crianças em CAPS infantil. Então, assim, são desafios do dia a dia, né? Espero poder contribuir, estar sempre aprendendo, estudando e trazer coisas e novidades para vocês, né? Porque a psiquiatria não vai sozinha, ela depende muito da equipe multi, porque a mulher é um ser único, individual, então tem que ter esse olhar atento, né? Tem que ter esse olhar individualizado e com muito cuidado, como eu falei, sempre as outras profissionais que vão chegar antes da psiquiatria, né? Então, vão escutar, vai na nutricionista, vai escutar, vão desabafar. Vai na ginecologista, vai desabafar também, né? E na fisioterapeuta também. Então, assim, nós precisamos uma das outras para nos ajudar e a mulher também compreender que passa por fases, passa por dificuldade e não ter medo de buscar ajuda. Vocês podem me achar, né, no meu Instagram, que é @clinicacerejeiraflor. Isso tem um porquê, porque assim, eu amo as cerejeiras, né, que são do Japão e ela floresce, então ela mostra a força da fertilidade feminina. Então foi por isso que eu optei por Clínica Cerejeira Flor. Obrigada. Bom, maravilha. Uma vez todas apresentadas, eu vou começar a trazer uns assuntos aqui para a gente começar a conversar. Primeiro, não é à toa que estamos todas aqui interessadas nesse mesmo foco, porque a paixão de todo mundo aqui é cuidar de mulher. E isso está bem visto, né? Então, para a gente começar a colocar qual é a percepção que cada uma de vocês tem, acho que a gente pode ir fazendo mais ou menos assim, até para facilitar a nossa comunicação, em relação a essa mulher nessa fase da transição menopausal. Quais os maiores desafios que essa mulher enfrenta? Para você, Renata, o que vem mais quando elas chegam para você nessa fase e te procuram por qual motivo ou quais motivos? A maioria começa a prestar atenção quando tem uma mudança de composição corporal. E tem um acúmulo de gordura abdominal, um aumento de gordura visceral, começa a sentir uma certa flacidez, a perda de músculo e também cansaço e sono. Também são duas coisas muito frequentes. A falta de energia, a falta de sono. Mas o que geralmente traz essa mulher é querer rever o seu estilo de vida. Então, é ter uma orientação de como eu posso enfrentar essa fase, quais as mudanças que eu devo fazer na minha rotina para ter um estilo de vida melhor e conseguir enfrentar os desafios. Porque nós somos uma geração que não vai ficar em casa sentada esperando o tempo passar. Mulheres muito ativas e que precisam, como assim? Eu preciso trabalhar, tem mulheres que ainda têm filhos adolescentes, filhos pequenos, então é uma mudança muito grande. E o fisiológico não acompanhou o cultural e o social. Então, acho que esse é o grande desafio. E fazer essas mulheres entenderem que não é tudo que ela vai dar conta. Então, não é tudo que ela vai conseguir. Não, para vocês terem uma ideia, tem um dado interessante que eu vivo falando, né, em aulas, palestras e tudo mais, só para a gente ter uma perspectiva histórica. Lá no período, tipo, idade antiquíssima, vamos chamar assim, né, paleolítico, era das cavernas e tudo mais, para a gente lembrar, a expectativa de vida humana ia até mais ou menos os 20 ou 25 anos de vida no máximo. Ou seja, as mulheres, né, menstruavam ali em torno dos 10, 12, 13, qualquer coisa dessas, já engravidavam, não tinha anticoncepcional, não tinha nada, procriavam e estavam prontas para morrer. Então, essa questão de transição menopausal e tudo isso simplesmente não existia porque ninguém vivia até lá. Nessa perspectiva histórica, passaram-se milhões de anos até que a gente chegou no século passado, em torno mais ou menos de 1950, a expectativa de vida feminina girava em torno dos 50 a 55 anos de idade. Ou seja, chegava na época da menopausa e estava
morrendo. Portanto, para que tinha que ter cuidado com essa fase? Simplesmente também era o fim da vida. E quando a gente vai lembrar, era exatamente isso. Então, a ideia que a gente tinha, quando nós éramos pequenas mesmo, quem era a mulher de 55 anos? Era uma senhora grisalha, com um coquezinho na cabeça, na cadeira de balanço, tricotando para alguém, esperando a morte. Simplesmente. E nesses últimos 100 anos, vamos falar nem 100, 80 anos, nós ganhamos 40 anos de expectativa de vida e, portanto, a gente tem que aprender como vivê-los bem. Então, esse é o nosso foco, né? Fazer com que isso aconteça, porque isso é real. A gente ganhou 40 anos em milhões de anos e agora está nas nossas mãos como é que a gente vai viver melhor tudo isso. Camila, você como ginecologista, né, que faz uma parceria muito grande comigo e a gente trabalha super alinhado, o que mais chega para você nessa fase? Acho que o maior desafio dessa fase são os sintomas, né? Os sintomas como um todo. A névoa mental, as ondas de calor, né? Os fogachos super conhecidos, dores articulares, a dificuldade na vida sexual com a diminuição da libido. Tudo isso vem nesta nova posição social em que a mulher se encontra, dificultando a atuação dela entre os familiares, né, entre o próprio convívio e com a sociedade, com o trabalho, com o meio em que ela está vivendo. E a gente precisa conseguir coordenar tudo isso para ela melhorar a qualidade de vida e conseguir fazer o que ela quer fazer nessa atual fase da mulher. E a aceitação do envelhecimento, não falando que uma mulher de 50 anos está velha de forma alguma, mas desde que nascemos vamos envelhecendo, então precisamos ter a aceitação do envelhecimento e como a gente quer envelhecer e como a gente quer chegar em fases finais da vida também. Se antes a gente estava tricotando esperando a morte, a gente vê às vezes tanta falta da saúde mental que eu penso, como você quer que a morte te encontre? Porque às vezes você está vivendo de uma forma tão ruim, mentalmente falando, que parece que você está vivendo, mas que a morte não vai nem te encontrar viva. Você não está com a disposição e a felicidade de estar viva. Saúde mental ainda é muito negligenciada. Eu estou muito contente que a Thaís está aqui com a gente para falar dessa parte, porque ainda é algo que passa muito batido, principalmente nessa fase da vida da mulher. Porque os outros sintomas, às vezes, eles atrapalham mais, eles são mais divulgados e as mulheres têm mais consciência disso do que a saúde mental, que ainda é uma grande pedra no sapato nessa fase. E esse é um baita desafio. Nossa, perfeito. Penso, assim, assino embaixo de tudo isso, inclusive porque eu falo para as pacientes, tem uma grande diferença entre viver e sobreviver. Tem muita gente que está só sobrevivendo, mas que não está vivendo com tudo que a gente pode receber da vida, né? Então, eu acho que isso é fantástico. E o que eu mais encontro, né, em tudo isso, são as mulheres que vêm aquele... Hoje em dia já virou, na verdade, um chavão, né? Ah, eu não me reconheço mais. Mas, na verdade, assim, eu sempre coloco duas perguntas. Primeiro, será que você se conhecia? Excelente. Isso é muito sério. Sim, porque tem gente que nunca teve tempo para parar para pensar em quem a pessoa era. Nunca se observou, nunca se olhou no espelho, nunca se tentou ver quem é a personalidade e a identidade dela. Exato. E essas pessoas que não se reconhecem, às vezes é porque elas estão se espelhando em modelos que, na verdade, não tem nem nada a ver com ela. Então, isso é uma coisa super séria. E esse não me reconheço mais, aí eu também acho que a gente tem que dividir as fases dos cuidados dessas mulheres entre os cuidados físicos e orgânicos do que está mudando, os cuidados emocionais, mentais e correlatos, e os cuidados em relação a estilo de vida. E que é tudo isso que a gente pode proporcionar. Então, assim, eu acho que esse bate-papo vai ser incrível. Vani, o que você recebe mais para nessa fase, como a gente consegue abordar essa mulher do ponto de vista fisioterapêutico? Eu acho que foi super importante você falar, porque tudo caminha junto. Então, não adianta nem a gente pensar só no físico se a gente não tiver um mental, um orgânico e um psicogênico assim acompanhado. Na questão geral, assim, minha em consultório, principalmente nessa fase, a gente sabe que quando a gente fala em sexualidade, quando a gente fala em saúde íntima, é um tabu gigante. Então, quando a gente chega e você vê paciente tá com personal fazendo exercício e sentiu que perdeu urina, ela não vai ter coragem de falar para ninguém, máximo que até para o ginecologista ou para um médico ou para uma amiga num grupo de rodas e falar, puxa, eu perdi urina fazendo exercício. O que acontece na maioria das vezes? Ela deixa de fazer atividade, ela deixa de tomar água. Então, são situações... se escondendo um pouco, se esconde, né? São situações assim do dia a dia que ela vai modificando a própria vida cotidiana
cotidiana dela para se adaptar aos sintomas. E vai sofrendo calada. Então, assim, isso é uma das queixas que eu encontro claramente, que é incontinência urinária, principalmente aquela de esforço, além de fazer exercício, tossiu, espirrou, deu risada, perde urina, e às vezes deixa de fazer realmente coisas que gosta. Gostava de dançar. Olha, eu não posso dançar porque eu perco urina na hora da dança. Então, isso é uma dos sintomas que eu pego com muita frequência em consultório. E outro sintoma bem importante é a incontinência, é a dor na relação sexual. Então, aquela dor, o desconforto, alteração de lubrificação, então, alterou a libido, principalmente relacionamentos mais longevos, né, que a gente sente que já tem uma alteração, aí ela vai ter relação, não tem lubrificação, começa a ter desconforto. Esse desconforto vai aumentando um pouquinho daquela tensão dela, o medo de ter a próxima vez que ela vai ter a penetração. Incrível que essa dor, desculpa te interromper, essa dor não é só física. Não é uma é dor só emocional física. e mental também. Exatamente, eu acho que por isso que é super importante, eu acho que esse conceito que você abordou com essa equipe interdisciplinar, porque eu falo que a gente não caminha sozinha, principalmente com esse objetivo de paciente. E às vezes no meio de uma consulta, a gente percebe uma alteração, porque a paciente, você fez uma pergunta para a paciente na anamnese, ela não te deu a devolutiva, ela nem respondeu porque ela não lembra. Na terceira, quarta sessão, ela vai lembrar de um caso que ela teve na infância, na adolescência, de uma história de um abuso, enfim, Exato. e isso vem à tona. Então, e eu falo que, assim, em determinadas situações, em determinados momentos, como é importante a gente ter esse aparato, principalmente, né, dessa saúde mental, que o que dá suporte para que a gente tenha um sucesso com essas nossas pacientes durante o nosso processo evolutivo de tratamento. Não, maravilha. E eu costumo falar que eu não conheço uma mulher nessa fase que não precise de um fisioterapeuta pélvico. Sim. Seja lá o que ela tiver, os benefícios são indubitáveis. Não, e principalmente até para orientação, mesmo que assim, que não tenha queixa nenhuma, entender o seu próprio corpo, conhecer, que elas não conhecem, né? É o que vocês falaram mesmo agora. Quem se observa? Eu falo que a primeira coisa assim, aquele espelhinho, você observar. Será que alguém já observou a sua anatomia, entender, conhecer? Eu lembro muito assim, até mesmo em ambulatório, durante toda a minha fase profissional, eu sempre dava uma orientação sobre modelo anatômico. Então, mostrava onde era a uretra, onde era o introito vaginal, onde que é a região anal. O paciente, às vezes, achava que o orifício da uretra não existia, mas que o xixi sairia pelo introito vaginal. Então, assim, orientação básica, que faz parte dessa questão educação comportamental, isso, acho que eu falo que é 50% da evolução do tratamento nosso. Não, maravilha. E você, Thaís, o que você vê da mulher nessa fase? O que pode chegar mais para você? O que tem chegado mais para você? Olha, é interessante, porque assim, o que eu vejo muito, inclusive ontem atendendo uma moça jovem, nem está nessa fase de menopausa, mas 44 anos, então a gente vê muita gente, as mulheres com baixa autoestima. Né, elas já chegam, elas não, às vezes, não têm ânimo para se arrumarem, não se vestir, não passam um batonzinho, não se cuidam. Então, imagina as outras coisas, né? E isso é um desafio muito grande e preocupação, porque a mulher, é o que eu falo, você se olhou no espelho, eu acho que está tendo, às vezes tem a distorção de visão, né, da imagem também, tem toda essa questão, mas tem muitas coisas por trás, né? Os processos conjugais, como que tá? Então é aí na sala do psiquiatra que a gente vai começar a entender o histórico anterior, né, da infância, como que foi a infância, sofreu algum tipo de abuso, aconteceu alguma coisa, com quem vivenciou. Os exemplos familiares são importantes, né? É que eu falo de suporte, né? Daquele apoio que é muito importante nessa fase também. E as mulheres nessa fase de climatério, perimenopausa, menopausa, elas se sentem muito sozinhas, muito pressionadas, muito sobrecarregadas. Então, assim, é tudo nas costas. Elas estão brigando. Eu brinco, né? Elas estão brigando pela igualdade social, pela igualdade financeira. Então, assim, tem tudo por trás, né? Tem os filhos também, né? As preocupações dos filhos, enfim, do seu trabalho, e acaba se deixando, né? Acaba não se vendo, não se olhando. Então, essa baixa autoestima, as frustrações são muito grandes, né? Porque daí deposita outras expectativas em outros. Então, isso é muito delicado e tem que ser tratado. E vou dar parabéns para vocês, porque vocês fazem parte da saúde mental, da equipe da saúde mental, porque vocês estão trabalhando com isso também, porque
a pessoa é uma inteira. Eu falo que a gente não pode cortar, né? Hoje estamos especialistas. Então, assim, não, agora você vai para aquele tipo de especialista, agora você vai para aquele. Não. Você vai atender a pessoa como um todo. E, claro, você vai direcionar quando tem essas queixas para poder te dar um apoio, mas trabalhar em conjunto. Porque é muito delicado mesmo. Vai ter horas que não faz parte da sua, né, da sua função, mas eu acho que é importante ver essa pessoa como um todo, perguntar e sempre direcionar, né? Eu acho que nessa fala da Thais é uma coisa muito importante. Existe uma sobrecarga, uma autocobrança, uma cobrança familiar em cima da mulher que tirou um pouco até a feminilidade. É muito difícil você conseguir ser feminina e ser a responsável pela parte financeira, muitas vezes numa casa. Você ter aqueles filhos, os filhos que hoje em dia a gente tem um grau de ansiedade em relação aos filhos, de atenção, que não existia na nossa época, quando nós fomos adolescentes. A minha mãe não sabia todos os detalhes da minha vida, a gente quer saber tudo. Nós temos essa necessidade de controle. Pela próprias circunstâncias de mídias sociais, dos perigos, dos riscos, né? Sim, dos perigos que a gente encontra. Então, acho que é muita coisa para gerenciar, né? Muita emoção. Muita coisa para uma mulher só. Muita coisa para uma mulher só. Mas eu acho que essa Não, e acho que além de tudo isso, é importante também a gente envolver a parceria, envolver a família em todos esses conceitos, né? Porque, assim, a menopausa não envolve só a mulher, o climatério não envolve só a mulher. Então, assim, entender que ela tá irritada, ela teve depressão, ela tá ansiosa e acolher, né? Eu acho que isso é a mulher muito tem que ser, importante. a mãe tem que ser perfeita, a mãe não pode falhar, né? A mulher não pode falhar, não pode ter. E os homens da nossa geração, né, não estão preparados para lidar com a menopausa. Para falar sobre o assunto é muito complicado. Exato. Você sabe que nesses pontos, eu acho que a gente tem várias coisas interessantes aqui para falar. Pegando o seu gancho com você, Renata. Bom, primeiro, a falta de informação sobre menopausa, ela era uma coisa absurda. Nos últimos tempos, vamos falar aqui nos últimos anos, 2, 3, 4 anos, isso vem ganhando muito espaço, para o bem e para o mal, porque também o que vem sendo veiculado às vezes é uma coisa esquisitíssima. Então tem coisas com uma base científica e tudo mais muito legal, mas tem outras coisas que viram uma terra de ninguém. Qualquer um fala o que quer, entendeu? Então, assim, com propostas às vezes que não tem nenhum cabimento, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e quem estiver nos ouvindo, né, tomar cuidado com a fonte de informação. E eu acho que desse primeiro bate-papo que a gente fez aqui, essa primeira rodinha, já sai uma coisa muito legal, que é justamente a proposta do que eu acho que todas nós acreditamos. Essa mulher está passando por uma jornada. E ela precisa passar por essa jornada. Tanto é que a gente desenhou, outro dia, e vão ser materiais, inclusive, que vão ser compartilhados e tudo, a jornada da mulher na perimenopausa. Então, assim, porque às vezes essa fala de eu não sei mais quem eu sou, eu não me reconheço, ela também não sabe nem por onde começar. Fala, mas eu não me reconheço fisicamente, emocionalmente, meu corpo mudou, eu ganhei peso, o meu parceiro está reclamando da minha falta de desejo sexual, ausência sexual. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho vários casos para a gente contar, mas, por exemplo, eu já tive paciente, assim, muito querida, que fechou a porta no consultório aqui e falou assim, doutora, tem problema terceirizar essa área? Porque eu não tenho mais nenhum interesse, mas eu amo meu marido. Isso não quer dizer que eu não queira continuar na minha família, mas eu queria saber se eu realmente preciso continuar tendo essa atividade com esse meu parceiro, porque eu não quero mais. Então, existem essas mulheres, existem as outras, por exemplo, que a gente vê muito, né? A Vani tem uma formação de sexologia muito próxima com a que eu tive. Então, que são as mulheres que falam, gente, eu não era assim. Alguma coisa mudou profundamente, essa também não sou mais eu. Então, essa jornada é muito legal e eu acho que todas nós estamos muito alinhadas em como fazer essa mulher passar melhor por essa jornada. Então, eu acho que quanto mais a gente fizer isso, e quanto mais a gente alinhar os discursos e montar a nossa rede de apoio profissional também, porque, é claro, uma pessoa que procura a Renata como nutricionista, por exemplo, e vai lá e fala, olha, eu não estou contente com o meu corpo, porque eu ganhei peso. Ela vai dar uma série de orientações, mas que talvez também vão precisar de um apoio
médico, um apoio Certamente. psicoterapêutico, um apoio fisioterapêutico, porque essa mulher que ganhou peso, ela pode estar desregulada do ponto de vista metabólico, hormonal, ela pode estar absolutamente infeliz da questão emocional, e foi uma das causas pelas quais ela ganhou peso, e esse ganho de peso pode estar dando uma super sobrecarga no assoalho pélvico, ela passou a perder mais urina, ela está tão infeliz que a atividade sexual ficou péssima. E olha Elas que têm interessante dificuldade de isso. falar comigo sobre a área da Vani. Não, Eu e tenho que puxar. Exato. E exatamente isso. E olha como é interessante da gente ver com essa equipe interdisciplinar que essa mulher está acolhida. Então, ela sabe que qualquer sintoma que ela falar, que seja do sobrepeso, ou que seja da ansiedade, da depressão, ou da diminuição da lubrificação, ela vai ter resposta, ela vai estar acolhida, né? E que fique bem bonito, bem claro, né? Que todas essas áreas, mais outras tantas, que a gente talvez depois tenha oportunidade de conversar também com outros especialistas, fazem parte de tudo isso. Mas que ela só precisa encontrar um bom lugar ou um bom ambiente para começar essa jornada. E começar direito. Porque a mulher que começa, na verdade, acreditando em falsas promessas, em coisas que não existem e tudo mais, ela pode entrar por um caminho que depois, para ela dar a marcha ré, voltar ou corrigir, ela vai ter perdido mais muitos anos desassistida e, às vezes, com efeitos que a gente não consegue também levar para frente, né? E contornar alguma coisa dessas. Eu acho que a gente podia dar agora, cada uma de nós, algumas dicas, assim, imprescindíveis do que essa mulher precisa fazer. Vamos supor que ela fale, tá bom, vamos começar na próxima semana, eu quero começar. Sim. O que eu preciso fazer? Então, Renata, o que você acha? Vou falar uma palavra em inglês, porque às vezes uma frase, porque às vezes a gente fixa mais, né? Então é keep it simple. O pessoal complica demais. 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 Simplifica a vida, sintetiza, elimina coisas periféricas que não são interessantes, começa a se preocupar com o simples, porque não temos tempo para fazer tudo. Né? Quando você fala a jornada da mulher, deve ter mulher que fala, meu Deus do céu, é mais coisa para eu prestar. Não, gente, mantenha simples. Então, do meu lado, lado da nutrição, coma proteína 4 vezes por dia. Já comecei pela proteína porque é o que chegam no meu consultório comendo menos do que deveria. Existe estudo científico, existe comprovação científica, não é achismo. Aí vem um pessoal que fala, a Organização Mundial de Saúde diz que 0,8 gramas por quilo de peso é suficiente. Isso é para se manter vivo, isso não é para trazer benefícios, isso é para sobreviver. Nós não queremos que vocês sobrevivam, nós queremos que vocês vivam bem. Então, entre 1,2 a 1,5, 6 gramas de proteína por quilo de peso. Fibras, a mulherada não come mais fibra. Com os análogos de GLP-1, de GIP, que são as canetinhas, o que acontece? Eu recebo mulheres comendo coisas gostosinhas. Elas não comem mais comida. Por quê? Está emagrecendo. Por que eu vou comer comida? Não come proteína, não come fibra, não tem excesso de consumo de ingestão de bebida alcoólica. Nós não temos dose segura de ingestão de bebida alcoólica e na fase do climatério da menopausa, a detoxificação piora, seu fígado não vai dar conta. Ele já tem muita coisa para dar conta, ele não tem mais o auxílio do estrogênio. Ah, mas eu faço reposição hormonal. As médicas vão falar sobre isso melhor que eu. A reposição hormonal não é hormônio endógeno, é hormônio exógeno, você está colocando de fora, ele vai auxiliar em alguns sintomas, mas ele não vai fazer você voltar a ter a fisiologia e o organismo que você tinha antes da menopausa. Não dá para ficar sentada em casa, vá fazer atividade física. A semana tem 168 horas e vocês me dizem que vocês não têm 4, 5 horas na semana para fazer uma atividade física direito. E atividade física não é ir na academia e ficar assim, ó. Fofa, não é. Não é para sofrer, mas é para fazer direito, é para sair cansada. Então, assim, isso é prioridade. E é simples, comer proteína 3, 4 vezes por dia. Comer fibras 3, 4 vezes por dia, junto com essa proteína. Percam a carbofobia, deixem ela de lado. Carboidratos são importantes até para a saúde mental. Eles ajudam a produzir neurotransmissores, ajudam você a dormir melhor, se sentir melhor. Então, assim, a dieta do bife e salada do século passado não cabe mais nos dias de hoje. Percam o medo. Carboidrato, né, macronutrientes, esse macronutriente bom não é farinha de trigo. Então, assim, quer comer um pãozinho? Tudo bem, mas não deixe de lado as raízes, arroz, feijão, alimentos que são saudáveis. Porque eu vejo muita gente com medo disso e se entupindo de farinha de amêndoa.
A Flávia também questionou sobre a dieta mediterrânea. A dieta mediterrânea é um bom princípio. O que ela precisa ser ajustada são as quantidades. Não dá para comer livremente, mesmo alimentos saudáveis, nessa fase da vida. Você vai engordar, seu metabolismo desacelerou, sua atividade diária, né, atividade não física, atividade diária, a gente fica sentado o dia inteiro. Então, tem assim, são princípios básicos. Sono é prioritário. Eu não durmo bem. Tudo bem, mas você deita com o celular assim. Como é que você vai dormir se não vai dormir? Então, assim, hábitos diários bons. Então, eliminar coisas tóxicas da vida, sejam alimentos, sejam bebida alcoólica, sejam drogas, seja cigarro, sejam pessoas, né? Tentar. Então, assim, a gente tem que. É isso. Meu resumo é esse. Então, assim, eu já dei vários pontinhos aí que dá para fazer simples, mas fazer direito. Que não custam nada, hein? Isso aí também é muito bom, porque às vezes as pessoas também acham que tudo isso está vinculado com um custo muito alto. Sim. Coisas muito simples. Eu vou jogar para a Thaís, porque eu acho que o link já vai direto. O que você acha, Thaís? Quais são dicas, assim, preciosas para as mulheres passarem melhor por essa fase? Foram ótimas, né, suas explanações, porque o transtorno alimentar também vem junto, né? Então, a gente trata também, mas assim, tem que ser um tratamento com equipe multi, igual eu falo. Inicialmente, eu falo para a mulher, tem que sentar, tem que se olhar no espelho. Se olha no espelho, atrás desse espelho tem mais coisas dizendo. Então, assim, não ter medo do que vai encontrar, do que vai achar, né? E ir buscar ajuda, por onde que eu posso, estou perdida. Quem que é o médico ou o profissional que está mais próximo, que você tem mais contato? Vai através dele, ele vai ser uma porta para te orientar e te encaminhar. Então, assim, não ter medo dessa sua identificação, porque, assim, é uma vida toda. É meio século, né? 50 anos, mais ou menos, de vida, então, de trajetória, de fatos vividos, então, assim, de traumas, pequenos traumas e pequenas coisas, né? Pequenas vitórias, ou muitas vitórias, mas eu acho que esse é o básico e as dicas, né? Então, cuidar, assim, de si, se amar antes de tudo. Eu falo do amor próprio, não é o egoísmo. E às vezes pode ser um egoísmo do bem, né? Aquele lá que você vai se cuidar, né? Então, esse amor próprio, tentar resgatar, fazer atividade física, gente, realmente, meia horinha por dia, faz o que consegue, vai fazer uma caminhada, né? Leva, mas eu passei com o cachorro. Tá, mas passei com o cachorro, você vai parando. Então, assim, não, é algo que tem que ser constante, num ritmo, numa frequência, não, né? Passear com o cachorro é bom para a cabeça, é bom para você ver. Não que não seja ruim. Então, ter algo que goste, ter lazer. Essa questão do celular, infelizmente, está muito triste. Está prejudicando todo mundo, né? Independente da idade. E realmente prejudica o sono e vai uma coisa engatilhando a outra. Sono, ansiedade, depressão, não dorme bem, dá irritação, dá aos fogachos, dá tudo. Então, assim, começar com esses hábitos saudáveis, né? Hábitos alimentares saudáveis, hábitos, atividade física, fazer algo que, como na menopausa começa, o climatério começa a ter perda de memória e perda de concentração, eu falo que também é interessante fazer atividades, sudoku, né, fazer atividades, jogos de memória, jogos com outros, não de internet, mas esses jogos educativos para essa idade, sabe? Que são, não esses da internet, esses joguinhos assim, que não vai acrescentar muito, né? Mas esses jogos que vão ajudando e resgatando a memória e ajudar. Leitura, né? A leitura é muito importante e fazer essa higiene do sono. Então, eu falo para as mulheres se cuidarem mesmo, passar pelos profissionais que já têm mais acesso fácil. É assim, não ter preconceito, né? O psiquiatra está aqui para te avaliar como um todo. Nós estamos aqui, enquanto equipe, para não julgar ninguém, né? Não estamos julgando comportamentos, atitudes e nem ninguém. Nós estamos querendo apenas conhecê-las e ajudá-las. Mostrar o caminho. Isso, exatamente. O caminho quem vai seguir não somos nós. Então, é isso que eu ia falar. Eu sempre falo que eu sou um tripé, né? Sou um tripé, estou ali apoiando, né? Ou como queira entender, uma bengalinha, eu estou só de apoio, mas a gente está, né, só para ajudar esse apoio e essas dificuldades que a gente enfrenta. Nós somos mulheres também, todas nós temos nossos problemas, dificuldades, que estamos sabendo, né, e aprendendo a lidar com todos eles. Então, eu acho que vale a pena vocês também todas se cuidarem. Serve aqui um alerta. Dicas preciosas. Camila, o que você acha? O que a gente pode oferecer assim, de dicas imprescindíveis para que elas passem melhor? Sim, vamos lá.
Você vai passar por um processo transformador, né? Tanto físico, mental, a gente já tem os estudos comprovando que o cérebro vai modificar, outras áreas do cérebro inativas vão ficar ativas, áreas ativas vão ficar inativas. Você quer passar por esse processo sem saber nada do processo? Chegar lá assim, de supetão, sem conhecer nada disso? Eu creio que isso vai ser mais difícil, vai causar mais impacto na sua vida. Então, começa tentando se informar, entender esse processo novo que você vai passar. Tenha informação, leia, escute, veja tudo de informação boa, de qualidade, que vai fazer diferença na sua vida para você não sofrer tanto e estar bem informada, de início, assim, bem inicial isso. E a ginecologia, a gente tem uma grande arma, né, Flávia? Que é a terapia de reposição hormonal. Então, descobrir quem serão essas pacientes elegíveis para realizar a terapia de reposição hormonal e a gente instituir uma terapia de qualidade, de via adequada, dentro de valores fisiológicos, para ajudar no processo de transformação do corpo, mental, sexual, né, Vani, melhorar a libido. A gente tem como repor hormônio pensando nisso também. E a nossa grande arma dentro da ginecologia, claro que para quem não foi elegível para terapia de reposição hormonais, a gente tem opções não hormonais, né? Ainda bem, temos isso, mas a grande maioria das pacientes são elegíveis para terapia de reposição hormonal. E ainda tem um preconceito, né, Camila? Tem ainda, né? Exato. O preconceito com os hormônios, e aí vem de volta o conhecimento, né? Então, ler, se informar e ver realmente o quanto esse hormônio pode te ajudar ou não, caso você ache que não, né? E resolva não realizar. Mas a nossa maior arma hoje para essa fase é sim a terapia de reposição hormonal, né, Flávia? Perfeito. Vani, o que você acha? Tipo assim, super dicas para você tornar essa fase melhor. Bom, com todas essas dicas riquíssimas que vocês deram, acho que só o meu apanhado, primeira coisa é tirar essa culpa. Eu acho que essa mulher tem um sentimento de culpa enorme, porque precisa performar, precisa comparecer, precisa estar em casa, sabe? O cuidado de que, puxa, se eu não ficar com meu marido, alguém vai ficar. Então, assim, a gente tem uma questão muito importante. Então, uma coisa importante, primeiro, a mulher, nesse conceito geral, principalmente falando com queixa da incontinência urinária, ela deixa de tomar água. Porque ela acha que se ela for sair, ela vai perder urina e já vai mudar todo o sistema intestinal, toda essa estrutura toda de hidratação, mesmo por conta de lubrificação. O que é importante continue com a sua ingesta hídrica, que é super importante, porque mesmo que você não tome água, você vai perder urina se você tiver com uma disfunção de assoalho pélvico. Isso é uma queixa importante. Uma outra condição importante é a gente cuidar da postura. Uma boa postura... Todo mundo indicando. Uma boa postura interfere absurdamente na qualidade do assoalho pélvico. Então, assim, a gente entender que na maioria das vezes a mulher passa muito tempo sentada, ela tem um aumento dessa gordura mais abdominal e às vezes pode ser até por questões posturais, esse assoalho pélvico fica inativo, você gera uma sobrecarga nessa estrutura. Então, assim, tá sentada no trabalho, de vez em quando levanta, a cada 2 horas, dá uma levantadinha. Eu costumo dar até uma referência assim, tipo, pega sua água, deixa sua água lá. Hoje eu não falo mais isso, porque às vezes ela nem levanta e nem vai tomar água. Então, assim, levanta, espreguiça, isso é uma coisa importante. E uma outra coisa importante também, a gente escuta muito a mulher vendo os exercícios de treinamento da musculatura do assoalho pélvico, contrai e relaxa, e acabam fazendo aleatoriamente. A gente sabe que, na maioria das vezes, assim, 1 em cada 3 mulheres faz o exercício de assoalho pélvico errado. Então, assim, eu costumo dizer que eu prefiro orientar, porque é melhor não fazer do que fazer errado. Porque, às vezes, quando ela faz a contração, ela pode até fazer a contração de expulsão. E aí ela está prejudicando, então ela está aumentando mais essa sobrecarga dessa estrutura, então acaba tendendo a ter até uma piora de toda essa sintomatologia. Então, acho que minha dica basicamente é essa. E o autocuidado, o toque, essa descoberta que eu costumo dizer, terminou do banho, tomou banho? Todo mundo passa o creme. Então, assim, aprende a passar um creme de um jeito mais com toque, mais preciso, sentir como que é o toque, sentir a sua região e ficar mais familiar com o teu corpo. É isso.
Eu acho que essas dicas foram todas incríveis, né? O que eu vejo nessa questão toda e também dicas que eu acho que são, assim, imprescindíveis. Então, se a gente for entender que essa mulher precisa se conhecer ou se reconhecer melhor, primeiro, realmente, assim, eu adorei a fala da Thaís, tentar conversar com você no espelho. É aquela hora de manhã que você fala assim, bom, qual que é o meu propósito para hoje, para essa semana, para o próximo mês, para o próximo ano, para os próximos 5 anos? Aonde que você quer chegar? E se você quer chegar de uma maneira adequada, e todas nós sempre buscamos o melhor, teoricamente, né? Então tá bom, o que eu vou fazer para isso? Se eu não estou feliz com o que eu estou vendo fisicamente, vamos começar por essa fase. Se eu estou infeliz com o que eu estou vendo ou com o que eu estou sentindo, é muito normal, a gente chega às pacientes assim, eu sinto uma angústia que eu não sei de onde vem. Então, assim, nossa, eu fiz um checklist, nada mudou, mas é uma coisa interna que vem, e pode ser interna, porque nessa fase você tem realmente um desbalanço dos seus neurotransmissores, que tendem a aumentar ou intensificar as questões de ansiedade e de depressão. Então, vamos atrás disso, por que não? Um psicólogo, um psiquiatra, abrir para o seu ginecologista, para o seu endocrinologista, para quem esteja ali na base do seu cuidado e falar, não estou me sentindo bem. Se você está com as questões, os sintomas da síndrome do climatério, a gente realmente pensar se você pode se beneficiar de uma terapia de reposição hormonal. Esse gancho eu vou pegar aqui um pouquinho junto com a Camila, porque o que acontece? A gente tem muito claro quem são as pacientes. Já tem assim, quem não pode e quem pode, e aquelas dentro das que podem, a gente tem que saber se elas podem e querem, ou se elas não querem. E tudo bem, e tem espaço para todo mundo. Então, algumas coisas assim, típicas, o que eu gostaria de desmistificar. Todo mundo deu dicas, eu quero tirar mitos, né? Então, primeiro, eu tenho um parente que não é de primeiro grau, que teve algum tipo de câncer ginecológico, por exemplo, câncer de mama, então eu não posso. Então, o que eu mais recebo? A minha tia-avó teve um câncer de mama, então eu acho que eu não posso. Mentira, pode. Vamos fazer uma avaliação e, teoricamente, você pode. As contraindicações são se a pessoa teve o câncer de mama. Mas a minha mãe teve câncer de mama, então eu também não posso. Pode. Se você estiver bem do ponto de vista de saúde, você pode. Tem que ver se você quer ou se você deve. Mas é bem diferente. Posso, quero e devo. Né? Então isso é super importante. A segunda questão é assim, mas esses hormônios vão aumentar o meu risco de câncer. Não vão. Hoje em dia, a gente faz uma reposição hormonal segura para as pacientes. Então, a gente sabe muito bem o que ela precisa e como dar esses hormônios e como seguir essas pacientes. E é claro que existe uma situação que é muito real. Se essa paciente, porventura, desenvolver um câncer durante uma reposição hormonal, isso já comprovado do ponto de vista científico, a chance dela morrer desse câncer é menor do que naquele grupo das pacientes que não usam. Incrível. Por quê? Porque essa mulher está sendo cuidada, ela está sendo examinada, ela faz os seus exames periódicos e na infelicidade de acontecer um diagnóstico de um câncer, ele vai ser diagnosticado numa fase muito precoce e ela vai receber um super tratamento. Então também não é motivo, esse medo do câncer, isso gente já é muito old school, já foi, já passou. A mulher que precisa, ela deve fazer a reposição hormonal. Flávia, tem uma questão muito interessante. Tem muitas pacientes que se beneficiariam tremendamente da reposição hormonal e continuam com esse estigma. Então, pacientes que têm osteopenia, que vai evoluir para osteoporose, você conversa, você fala e muitas vezes a pessoa ainda assim decide não fazer. Exato. E eu acho assim, e vamos pensar que a gente chegou numa situação que a mulher realmente não pode ou não quer por quaisquer questões. A gente tem muitas outras coisas para oferecer para essa paciente, para que ela passe por essa transição, por essa jornada, ainda de uma maneira adequada, né? Então, a gente já tem desde remédios específicos, por exemplo, para ondas de calor, que estão, né, numa fase assim, de aprovação aqui no Brasil e no exterior, isso já está em mercado faz mais de 2, 3 anos, que podem ser muito interessantes. A gente tem todas as suplementações, eu queria depois que a gente conversasse um pouquinho só da suplementação, que podem ser oferecidas, porque é claro que esse organismo agora nessa fase, ele não funciona mais exatamente naqueles mesmos moldes que ele funcionava quando ela tinha 25 anos. Então, tem uma deficiência importante que pode ser acontecida. A gente tem toda uma suplementação para que ela se sinta bem ou melhor do ponto de vista mental, desde situações ou coisas de mudança de estilo de vida, substâncias mais naturais e medicamentos, e perder esse pavor dos medicamentos, que eles estão aí para ajudar, né? A gente tem tanta coisa do ponto de vista físico, de exercício. E, gente, quando as mulheres vão para a fisioterapia pélvica, eu só faço questão de fazer um parênteses, elas me perguntam assim, mas o que eu vou fazer lá? Exatamente. Né? Exatamente.
E esse Se o que que eu... descobrir. Não, é Exato. super comum, porque às vezes assim, elas agendam e elas querem falar comigo, até para entender, eu falo assim, mas o que é isso? Assim, o que vai acontecer? Porque assim, acho que até o que você comentou, né? Eu sou paciente da Vani. Eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer lá. Exato. Porque assim, mesmo quando vem do médico, o médico ainda dá um parâmetro e fala, olha, você vai avaliar, mas assim, tipo, o que eu vou fazer? Eu preciso tirar roupa? Como é que vai ser a abordagem? Então, assim, por isso que eu falo, primeiro, essa abordagem é muito explicativa, de explanação, eu pego o modelo anatômico, eu ensino, e a partir do momento que ela esteja permissiva para deitar na maca, para ser examinada, avaliada, porque a gente precisa avaliar a função dessa musculatura. Eu falo que o assoalho pélvico é um músculo igual o braço, é estriado esquelético, é músculo igual o músculo que a gente tem no corpo. Então, assim, quando a Renata comentou da proteína, eu falo assim, como que é a sua ingesta proteica? Vai na nutricionista, porque é super importante. Não adianta eu fortalecer sua musculatura, dar estímulo para sua musculatura, se você não falta tem... energética, Exato, É um exato. músculo como qualquer outro músculo do corpo. Exato. Então, ele precisa trabalhar potência, ele precisa trabalhar resistência, ele precisa trabalhar força, ele precisa ter estímulos variados. Então, isso é importante. E o parênteses que eu queria fazer, Vani, é o seguinte: quantas vezes a gente não faz diagnóstico? Vamos supor, a paciente chega, ela não percebeu nenhum problema e ela fala, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu vejo isso muito nos Estados Unidos, é uma coisa inacreditável. Acho que lá é pior que aqui, Lá né, é Flávia? muito mais complicado. Então, assim, a paciente ela vem para uma consulta, porque eles têm, né, pelo esquema da medicina deles, uma consulta que seria a rotina ginecológica, ponto. E nessa consulta a pessoa acha que, não, tá tudo bem. E quando você vai fazer um exame ginecológico bem feito, no assoalho pélvico, você descobre uma série de diagnósticos. Então, aí você traz as questões, a paciente fala, nossa, eu nunca percebi isso, eu nunca imaginei isso, eu nunca achei que isso tivesse nenhuma relação com nada desses outros problemas. Então, o assoalho pélvico, para mim, eu falo, de vez em quando eu faço até uma brincadeira, mas eu acho que ele é um retrato da alma, é a coisa mais interna que a gente consegue chegar, que está perto da alma, entendeu? E ali... Adorei. Não é? Ali no assoalho pélvico, você fala, olha, tem dores, tem contraturas, tem incontinências gerais e tem uma série de outras questões que você fala, olha, eu tenho certeza que isso está acontecendo na sua vida. E a gente faz os diagnósticos orgânicos, os diagnósticos mentais, de acordo com o que a gente encontra por ali. Mas você então, sabe que mesmo a própria incontinência urinária, a gente sempre associa a incontinência urinária com fortalecimento. Sempre você acha que você vai fortalecer porque a musculatura é fraca. E na maioria das vezes, quando você vai examinar, você vai ter ponto de tensão ali. Então, assim, como que eu vou fortalecer uma musculatura que ela precisa ela precisa ser relaxada para depois ela ter o estímulo? Então, assim, e a pessoa fala, nossa, nem sabia, né, que eu tive... E nem só pensando no assoalho pélvico. Às vezes, uma dor irradiada num ciático, por exemplo, vai repercutir nessa musculatura do assoalho pélvico também. Uma cicatriz de cesárea vai repercutir. Então, assim, a gente tem uma gama... E eu acho que é tão bacana isso, você pensar holisticamente. Eu não vou olhar só o assoalho pélvico, eu vou entender toda a história, né, dessa paciente. Então... Ai, gente, é um mundo, né? Eu acho que a gente ficava aqui conversando mesmo. a tarde inteira, o dia inteiro, um final de semana, quanto fosse. Mas, assim, para que as pessoas possam assistir esse episódio, para que as pessoas possam divulgar, passar para frente. Vocês veem que a riqueza do que a gente trouxe aqui, eu tenho certeza que pode ser mudança de paradigma para um monte de gente que fala, puxa, eu vi que tem por onde começar. Então, eu vou agradecer a presença de vocês. Eu vou deixar um tópico final para vocês se despedirem e convidar todo mundo que a gente vai ter outras oportunidades de continuar esses bate-papos aí, inclusive recebendo as considerações e os comentários e o que mais vocês gostariam de ouvir nessa roda de conversa tão legal. Renata. Eu vou finalizar explicando um pouco sobre um tema que a gente vai abordar mais profundamente, eu e a Flávia, no próximo episódio, mas suplementação. Eu me especializei bastante nessa área e, sim, a suplementação é riquíssima. Sim, existe comprovação científica. Tem muitos profissionais que falam mal de suplementação porque não conhecem, não têm tempo de estudar. E uma suplementação bem feita não substitui a alimentação. A alimentação é a base, como uma casa. A alimentação são as paredes, são as fiações elétricas, a parte hidráulica, o piso. E a suplementação vai entrar como se fossem móveis, cortinas, uma janela bonita. Então, se a casa não estiver bem cuidada, a suplementação não vai resolver. Então, ela não substitui, mas ela é, sim, um aliado bastante poderoso, não só para essa fase, mas para todas as fases da vida. Maravilha. Camila. Eu preciso lembrar que esta fase ela não é homogênea, que cada mulher vai sentir de uma forma, vai ter sua jornada própria, individual.
é muito diferente de uma mulher para outra. E essa abordagem da mulher também precisa ser assim, muito individualizada com o que cada uma está passando, com cada uma está sentindo, inserida no contexto social, econômico, cultural de cada mulher. É muito complexo, não é simples, e cada profissional precisa abordar muito individualmente cada mulher de forma única. Perfeito. Bom, eu vou falar na prevenção. Eu acho que é super importante a gente não esperar os sintomas acontecerem. A gente sabe que a gente envelhece, os músculos envelhecem, a gente tem mais queixas. Então, assim, mesmo sabendo que a gente vai enfrentar essa fase, busca uma ajuda, converse com o seu médico, conte os seus sintomas. Eu acho que é super importante a gente abrir o jogo e falar abertamente mesmo sobre essas questões, tabus, vergonhas. E a prevenção, a gente já consegue ter esse autoconhecimento e essa educação para que não venha a esperar instalar o sintoma, o problema para você tratar. Então, dá para cuidar antes e de uma maneira super simples e fácil. Ai, perfeito. Thaís. Eu queria agradecer, então, a Flávia, né, pela essa oportunidade, pela essa roda de conversa muito interessante. E, na verdade, agradecer vocês também pelo aprendizado, pela essa... contribuir também, que eu acho que é muito importante. Eu sou uma das que... Equipe multi é tudo. A gente não está sozinho, né? Assim como a mulher não pode se sentir sozinha, ela não está sozinha. Antes que evolua para um quadro mais grave, um quadro depressivo maior, uma ansiedade maior, uma ideação, um planejamento suicida, né? Antes que chegue nesse ponto, eu sempre oriento. Se vejam, se olhem, se cuidem, né? Nós estamos aqui para escutar, para ajudar, qualquer coisa que precisar. Nós estamos por aqui. Obrigada. Maravilhoso poder ouvir, né, cada uma, como mesmo a gente falando tanto desse assunto, sempre até traz alguma coisa. A gente está vivenciando esse assunto. Olha a fase que estamos. Pois é. Mas como traz insights, né, traz são preciosidades, são pérolas que a gente... Então, obrigada, Flávia e meninas. Obrigada. Não, eu que agradeço a todos vocês. E eu acho que para a gente ter uma fala final, eu acho que as pessoas precisam pensar em quem elas vão escolher para cuidar da saúde delas. Então, assim, a ideia, na verdade, é sempre reunir pessoas de excelência com um background real, científico. A gente não está trazendo aqui achismo, a gente não está trazendo nada que veio da nossa cabeça, da nossa ideologia. A gente quer se basear em ciência, mas numa ciência que faça sentido. Eu acho que o meu propósito na medicina e o propósito de todas nós aqui sempre foi trazer o que a ciência pode ajudar na sua vida, sim, no dia a dia, de uma maneira real. E separar um pouco aquilo que isso é só pesquisa, não. Tem muita pesquisa muito legal que a gente pode trazer para o nosso dia a dia para viver melhor. Muitíssimo obrigada e até a próxima.